Olá pessoal, vamos dar início a mais um vídeo aula de ciências e hoje nós vamos trabalhar as propriedades físicas dos materiais. Quais serão essas propriedades que nós iremos trabalhar hoje? Nós vamos trabalhar a densidade, a resistência e tenacidade, a elasticidade, a dureza, a condutibilidade elétrica, o magnetismo e a condutibilidade térmica. Essas são as 7 propriedades que iremos trabalhar na aula de hoje. Primeiro, os materiais usados nas atividades humanas podem ser de diferentes origens. Quando eles já estão disponíveis na natureza, eles são chamados de materiais naturais. Só que os seres humanos são capazes de produzir recursos que não são encontrados na natureza. E esses materiais são chamados de materiais artificiais. Um exemplo dele é justamente o plástico, que ele é produzido pelo homem. Cada material apresenta características próprias, algumas das quais são chamadas de propriedades físicas. Essas propriedades físicas, elas nos ajudam a reconhecer e diferenciar os materiais, assim como a decidir qual deles é melhor para cada atividade que desejamos desenvolver ou qual objeto que a gente vai utilizar para produzir um outro. Então, diante disso, a gente vai ver as 7 propriedades físicas que nós vimos lá na abertura. Primeiro, a densidade. Característica que relaciona a massa a um objeto feito de determinado material com o volume que ele ocupa. Por exemplo, se eu pedir, tá aí um exemplo, nós temos 100 gramas de algodão e 100 gramas de prego, vamos utilizar assim. 100 gramas de algodão e 100 gramas de prego, ele tem o mesmo peso, ele tem a mesma massa. Mas aí, com relação ao espaço que ele ocupa, aí já é diferente. Claro que 100 gramas de algodão vai ser bem mais na quantidade do que 100 gramas de prego, de ferro. Essa é uma propriedade específica de determinados materiais e pode ser usado para identificá-los. Veja o que está escrito aí embaixo das duas balanças. A mesma massa de ferro ocupa menos volume que o de algodão. Tá vendo? Ou seja, a quantidade, a 100 gramas de prego ocupa bem menos espaço, entendeu? Bem menos volume do que o algodão. Então, assim sendo, podemos dizer que o ferro é mais denso do que o algodão. Ou seja, quanto menor a quantidade e tiver o mesmo peso, o que tiver o menor volume vai dizer que ele é o mais denso. Já com relação à água, por exemplo, ó, se você colocar algum objeto dentro de um balde de água, aqueles que flutuam, eu vou dizer que ele é menos denso do que a água, porque ele flutuou, então menos denso. Se ele descer até a metade, você vai dizer que a densidade é a mesma. E se ele afundar, aquele objeto que afundou é mais denso do que a água. Então, flutuou, menos denso do que a água. Ficou no meio, a densidade é igual. Afundou, está dizendo que aquele material é mais denso do que a água. A próxima é resistência ou tenacidade. Um objeto feito de material resistente é mais difícil de ser quebrado quando submetido a um impacto, como uma queda ou uma martelada. Vocês estão vendo aí uma estrutura de aço, uma cobertura, e antigamente quase todo se fazia de madeira, mas se descobriu que o aço ele é mais resistente, e você pode observar que as grandes empresas, as grandes construções, elas já são mais de madeira, são feitas de aço. Por quê? Porque ele é mais resistente do que a madeira, certo? Então, é por isso que as propriedades físicas é justamente para isso, para você saber onde é que vai utilizar cada material. Depois, a elasticidade. Os materiais elásticos podem ser deformados e voltar à forma original quando a força causadora da deformação para de atuar. Vocês estão vendo aí o menino com a borrachinha, com a ligazinha, ele está puxando. Você pode observar que ele puxou e ela aumentou, ou seja, o tamanho dela ficou maior, ficou deformada. Quando ele solta devagar ou as peças, ele vai voltar ao seu tamanho original. Então isso é chamado de elasticidade. E um exemplo desse é justamente a borracha. A dureza.
Quanto maior é a dureza de um material, mais difícil é riscar sua superfície. Vocês estão vendo aí o menino com lápis. E o lápis ele é construído praticamente feito de dois materiais, praticamente, da madeira e do grafite. O grafite ele é justamente o material mais mole do que a madeira e ele serve justamente para riscar. Você pode observar que quando você está escrevendo que a ponta do grafite se acaba, o que você vai fazer? Você vai voltar a cortar a madeira para ficar só a parte do grafite para você voltar a escrever. Condutibilidade elétrica. Cuidado para não confundir com a condutibilidade térmica. Viu? Essa é a elétrica. Essa condutibilidade elétrica, ela indica a facilidade com que um material conduz a energia elétrica. De forma geral, os materiais metálicos são bons condutores elétricos. Alguns materiais não permitem a passagem da corrente elétrica e são chamados de isolantes. Se pegar um fio, você vai ver que ele tem dois materiais. Ele tem o cobre, que é o que está dentro, é justamente aquela parte de dentro do fio, e nós temos também o plástico, que é a parte que encapa todo o cobre, toda a parte do fio. Então, o cobre é um condutor térmico, um condutor elétrico, enquanto que o plástico ele é um isolante. Você vai topar no fio e não vai levar choque. Você pega uma tomada, você vê uma tomada de um ferro, por exemplo, você pode, o fio que vai do ferro para a energia, você pega nele e não leva choque. Mas tenha cuidado, que ele pode estar descascado, o cobre pode estar descoberto e você pode levar um choque elétrico, viu? Mas justamente isso, o cobre ele é um condutor elétrico, enquanto que o plástico ele é um isolante. Ele não permite que a energia passe, que a energia elétrica passe. O magnetismo. Os materiais que não são atraídos por um ímã são chamados de materiais magnéticos. Vocês estão vendo aí o ímã, ele é feito de material magnético e ele atrai qualquer tipo de metal. Né? Vocês estão vendo aí o ímã, ele está atraindo justamente os pregos, que são um tipo de metal. Né? Pronto, e para terminar, a condutibilidade térmica. Tem a elétrica, essa é a térmica. A térmica, ela indica a capacidade dos materiais de conduzir energia térmica, ou seja, o calor. Os materiais que não conduzem bem a energia térmica são chamados de isolantes térmicos. O alumínio, por exemplo, vocês estão vendo aí uma panela e o fogo embaixo. A panela ele é feita de quê? De alumínio, a maioria é feita de alumínio, e ele é justamente um ótimo condutor térmico. Ele faz com que a energia térmica passe para os alimentos de forma eficiente. Mas tenha muito cuidado, encostar em uma panela quente pode causar queimaduras, porque justamente está passando por conta da condutibilidade térmica, certo? Então, diante disso, dessa explicação, nossos conteúdos, vocês vão fazer a atividade. Na primeira questão, vocês vão fazer, são 3 perguntas. Eu coloquei disciplina língua portuguesa porque eu não corrigi. Depois eu corrijo e coloco que nossa disciplina é ciência, certo? São 3 perguntas na primeira questão. Nós temos a letra A, a letra B e a letra C. A segunda questão, você vai relacionar a primeira coluna, tá aí, ó, do 1 ao 7, com a segunda coluna, que é justamente referente às propriedades físicas dos materiais. E para terminar, vocês vão também relacionar, nós temos os materiais naturais e os materiais artificiais. Você vai colocar um N para os naturais e um A para os artificiais. É só colocar as letrinhas dentro de cada parêntese, certo? Então, termina aqui a nossa videoaula. E não esqueça, na dúvida, é só entrar em contato conosco que nós tentaremos amenizar da melhor forma possível as dúvidas que surgirem, ok? Tchau, tchau.